132 milhões. Este é o número de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e pobreza no Brasil, segundo o IBGE. Nos últimos anos, apesar do avanço na qualidade de vida dos brasileiros, ainda existem problemas estruturais na sociedade que colaboram para essa realidade. Locais que não oferecem moradia adequada, educação, saúde, acesso a serviços financeiros e nem de coleta de lixo. Pessoas que vivem com uma renda mínima, falta comida, não tem geladeira nem fogão dentro de casa e estão com as contas de água e luz vencidas. Quem vive dessa maneira pode ter perspectiva de um futuro melhor? Como sair da pobreza e conquistar a verdadeira qualidade de vida? Saiba como dar a volta por cima. Uma situação triste, uma situação desanimadora. E olha, eu digo para você que muitas pessoas chegam ao ponto de não ter aonde morar, como você acabou de assistir. Nós trazemos para você a história do Bruno. Ele quase chegou ao limite de ter que morar ou viver em situação de rua. Mas graças à fé, graças a um momento em que ele decidiu buscar ajuda, tudo isso mudou e hoje, ao invés de ser uma triste notícia, é uma história de superação. Conheça a história do Bruno. Olá para você que acompanha o nosso programa. Muita gente se pergunta: qual é o segredo para uma vida abundante? Quem frequenta as reuniões da Prosperidade com Deus tem essa resposta na ponta da língua. Há anos, o Bruno frequenta as palestras e vai nos contar. Só que antes disso, ele enfrentou muitas dificuldades e limitações financeiras. Olá, seja bem-vindo, conta pra gente. Eu chego na Igreja Universal há 6 anos atrás, através de um convite da minha esposa, passando por um momento muito delicado da minha vida. Eu me encontrava morando de favor num quartinho na casa da minha mãe, ao qual tinha acolhido eu e a minha esposa, depois de nós já termos morado também de favor na casa da minha sogra. Então é assim que eu chego na Igreja Universal, morando num quartinho de favor na casa da minha mãe, com uma vida extremamente derrotada no que tange à vida econômica. Eu tinha um trabalho de curso preparatório já, porém eu era só um CNPJ, uma vida derrotada, com muitas dívidas e passando realmente muita necessidade no campo financeiro. É assim que eu chego na Igreja Universal. Qual foi a situação mais humilhante que você enfrentou? Olha, eu lembro bem um momento bem delicado da minha vida, no qual eu não tinha condição de comprar um cachorro-quente para minha esposa. A gente trabalhar uma semana inteira, muitas das vezes trabalhar um sábado também o dia inteiro, e no final do dia parar e olhar e não ter R$ 1 para comprar um cachorro-quente para ela e ter que ficar dentro de casa, na casa da minha mãe ainda, de aluguel, sem condição financeira de levá-la para passear para lugar nenhum. Foi assim que eu me deparei e aí eu enxerguei que realmente se eu tinha que sair daquela situação, porque para mim ali era o fundo do poço. Bruno, como foi que você conheceu a reunião da Prosperidade e o que você precisou fazer para que a sua vida fosse transformada? Olha, eu conheço a reunião da Prosperidade com Deus através de um convite da minha esposa. Eu me lembro bem que ela já conhecia a Igreja Universal, eu não conhecia a Igreja Universal. Eu já tinha ido em várias denominações, porém a Igreja Universal nunca tinha entrado. Eu até costumo falar para ela hoje que ela demorou a me convidar, porque se tivesse me convidado antes, eu teria vindo antes, porém tudo é no tempo de Deus. E após um convite que ela me fez, eu naquela situação bem difícil ali, eu me recordo bem, que ela chegou de uma reunião de segunda-feira e eu me encontrava ali, sentado no sofá, com um prato de comida, com um semblante de derrota. E assim ela me fez o convite. Na semana seguinte, eu já estava lá, assistindo a reunião. E existiram 3 momentos que chamaram muito a minha atenção na igreja. O primeiro era uma reunião com um pastor muito jovem, mas porém com um espírito muito forte, muito para frente. E um testemunho que mexeu muito comigo. Era um rapaz que era morador de rua, catava papelão, ou seja, mal escrevia o próprio nome. E durante o testemunho dele, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou: pastor, eu mal sei falar, mal sei escrever meu nome, mas eu sei fazer uma coisa muito bem.
e o pastor perguntou: o que você sabe fazer? E ele disse: eu sei obedecer. E ali uma fé racional imediatamente tocou o meu coração no que diz respeito à obediência. E eu falei: ele ouve a voz do Senhor Deus. E eu falei: se eu ouvir a voz de Deus, eu também vou obedecer. E assim tem sido. 6 anos de vida na igreja, fruto de uma palavra que mexeu muito comigo, e eu entendi que eu precisava fazer uma aliança com Deus. Eu precisava mergulhar de cabeça nas campanhas para eu ter uma vida transformada, e assim tem sido. Durante esses 6 anos de igreja, obedecendo a palavra do homem do altar, eu tive uma vida realmente transformada. Bruno, depois que você fez o pacto com Deus, como é que está a sua vida hoje? Após eu fazer uma aliança com Deus e entender que eu precisava estar em comunhão com Deus, de ter uma vida de entrega e obedecer tudo que vinha do altar, eu comecei a conquistar aquilo que eu não conquistava antes. Eu comecei a conquistar novos trabalhos, eu comecei a fechar novos contratos, Deus me deu inteligência para empreender em outras áreas, e eu comecei a mergulhar de cabeça, empreendendo, e de fé em fé eu consegui conquistar o tão sonhado apartamento. Hoje a gente mora num apartamento muito confortável, um apartamento grande, no centro de Campo Grande, uma área muito boa. Nós temos cursos, nós temos outras frentes de trabalho também. A minha esposa tem um carro dela importado, eu também tenho meu carro importado. A gente viaja para onde quer, a gente come o que a gente quer, e o melhor de tudo, o mais importante de tudo, é a presença de Deus habitando em nós. Porque não adiantava somente eu frequentar a reunião da prosperidade. Era necessário eu ter recebido o Espírito Santo. E assim eu busquei. E após receber o Espírito Santo, eu tive o bem mais precioso, que é a paz, que é fruto do Espírito. É Ele que me capacita, é Ele que me prepara para o dia a dia. Por quê? Batalhas nós temos muito, mas a certeza da vitória é muito maior do que tudo, porque a gente tem a presença do Espírito Santo. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você não aguenta mais viver com tanta escassez financeira e precisa de uma direção para mudar de vida, faça como o Bruno. Participe da reunião da prosperidade, segunda-feira, e estabeleça uma aliança com Deus. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange à vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. Existe uma saída e nós provamos para você. O pastor Igor, que está comigo aqui nos estúdios, nós sabemos que quando chega o limite da dor, do sofrimento, a pessoa tem que decidir, pastor. Ou ela continua sofrendo, chega ao ponto de morar na rua, ou ela decide procurar ajuda. Bom dia. Exatamente, pastor David. Bom dia para o senhor, a todos que nos acompanham. Uma decisão tem que ser tomada, porque ficar protelando, procrastinando, o problema só aumenta. A dor, o sofrimento só vai se avolumando. Então, o que você tem que fazer? Recorrer a Deus. Esse é o caminho. A nossa programação está aqui no ar para mostrar para você que existe uma saída. E esta saída você precisa procurar ajuda. Dia 15 de junho, o clamor pelas pessoas que estão sem esperança. Se você perdeu a esperança, se você não sabe mais o que fazer, nós estamos aqui prontos para te ajudar. E este mês também é o mês do combate ao devorador. Você viu na história do Bruno quanta coisa ele perdeu, problemas e mais problemas, mas mudou, houve uma mudança. Preste atenção nessa próxima história, que é a prova que também tem jeito para o seu caso. Depois de a gente ter perdido nosso filho, ter perdido loja, estar humilhado, falei, chega, não vamos perder mais nada.
eu estava trabalhando numa empresa e minha esposa estava... Falei, moça, você quer trabalhar do quê? Ah, vamos fazer uma loja de roupa? Vamos. Alugamos um salão pequeno. E com um pouco de dinheiro que eu tive, eu mesmo fiz as prateleiras, eu mesmo fiz o balcão, o provador. Primeiro cliente que chegou, falou pra gente, vocês estão fechando? Porque era tão pouca roupa que nós tinha 2, 3 modelinhos, sabe, uma coisa bem... Não, hoje é o primeiro dia. Chegou uma consultoria comercial, né, e analisou o nosso comércio e ele deixou bem claro, vocês não vão durar. Não tinha fundo de caixa, pela pesquisa, né? Não tinha fundo de reserva, não tinha um fluxo de caixa e pelas mercadorias que nós tínhamos, ele falou assim, olha, pelos números, nosso entendimento, vocês não vão para frente. E minha esposa, na situação, ela falou assim, ligou para mim, amor, não vai. Não vai porque tá muita pouca roupa. Eu falei, amor, calma, nós somos dizimistas. Deus vai prosperar, porque a gente trouxe Deus para dentro do nosso projeto. Então, quando ele virou as costas, eu olhei para minha esposa e falei, tá falando bobeira, não sabe quem é Deus. Não sabe quem que nós temos como aliado. E nisso foi passando nossa fidelidade, primícia, honrando a Deus, sempre, né, tratando o dízimo como uma prioridade, assim, acima de tudo. E foi passando um tempo, Deus nos deu um carro, aí a gente já começou a ter um pouco mais de dinheiro, e nessa época estava tudo bem. Família, nós viajávamos, nós passeávamos, nós sempre priorizávamos a Deus, né? Como a gente trabalha na área do vestuário, né? Nós tínhamos viagens, as nossas roupas eram boas, as minhas filhas usavam roupas, lançamento, nós éramos convidados a participar de desfile de modas, então a gente estava tudo bem. Família, vida financeira, vida profissional. Até que a gente começou a olhar para as coisas que a gente nunca teve. A gente começou a olhar o que a gente queria, não o que Deus queria. A gente começou a priorizar a minha vontade. A gente começou a priorizar coisas que assim, falava assim, vamos na churrascaria, mano, numa quarta-feira. Então, assim, não era para ter esse pensamento. A prioridade era Deus. E vamos. Ela muitas vezes não queria, mas eu, não, vamos, não. Não é só assim, igreja. A gente vai no domingo e tal. Então, começamos a faltar, começamos a deixar de priorizar a Deus. E aí eu comecei a ter até discussões com a minha esposa. Por quê? Ela me chamava para a igreja. Vamos para a igreja? Eu não. A gente vai à tarde. Vamos ali comer um camarãozinho na praia e na parte da tarde a gente come, volta, à tarde a gente vai para a igreja e não ia. E a gente estava tão assim, perdido, que na minha mente eu já sabia já que eu não estava mais priorizando Deus e eu tinha que buscar uma alternativa para ter uma segurança. Contratei um alarme para a loja, uma empresa de alarme, que ficava 3 ruas para trás da central deles. E em tudo isso daí, teve o primeiro roubo na nossa loja. O primeiro roubo foi um roubo que devastou bastante, né? Mas o segundo roubo foi um arrastão completo. E esse arrastão completo, também o alarme não tocou. Aquilo que eu depositei a segurança, uma empresa renomada de segurança, com os alarmes de última geração, falhou. Passamos necessidades. Necessidades de ir no supermercado comprar 3 ovos. O mercado só vende cartela fechada, né? Em ver 3 ovos. Comprar carne de porco, que é mais barato. Então, são as carnes já de segunda linha e na carne de porco, que é bem mais barato que a carne de boi. E na morte da fé mesmo, você não tem saída. Você não tem nem como falar com Deus, não tem coragem de falar com Deus,
porque eu estou num erro de que eu deixei Deus. Esse foi um ponto de muito sofrimento, até chegar naquele ponto que eu tive que falar o seguinte: chega, já deu, a gente precisa voltar para Deus. Quando eu voltei para a igreja, eu voltei definido a uma só opinião. Agora eu não vou dar o dízimo, eu vou me dar para Deus. A minha entrega foi por completo. Eu voltei a orar, eu voltei a priorizar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Não tinha mais o meu eu ali. Na verdade, só tem Deus à minha frente. Então, com isso, e a partir daí, foi tudo se restabelecido. Deus cuidou de mim, da minha entrega, e a partir da minha entrega, hoje minha família é abençoada, hoje nós temos um trabalho abençoado, hoje sou empresário, minha esposa é empresária, né? Nossos filhos trabalham conosco. Hoje o que eu sou para Deus é muito mais importante do que aquilo que eu entrego no altar, porque com minha vida eu honro a Deus. A minha entrega a Deus é o que me traz paz e certeza de que Deus é comigo. Taxa de desemprego sobe para 6,1% no trimestre. O que você está vivendo? Você nunca imaginou que viveria. O endividamento das famílias brasileiras bateu recorde. É o maior índice de endividamento da história. Perda sobre perda. Tudo o que havia de bom na sua vida tem sido devorado. Mas como mudar esse quadro? Neste mês de junho, o mês do combate ao devorador. Informe-se em uma igreja universal. Está vendo como Deus pode mudar a sua situação, a sua história? Agora, pastor Igor, tudo que nós mostramos aqui só aconteceu porque a pessoa fez a parte dela. Isso tem que ficar bem claro. Ela não ficou só assistindo, só ouvindo ou recebendo a oração. Ela veio até a igreja, procurou ajuda e tudo mudou. Exatamente por isso que você tem que reagir agora. Se o seu problema, a sua situação não dá para esperar até a próxima segunda-feira, você já pode entrar em contato conosco agora pela nossa central de atendimento. A nossa equipe vai ajudar você. Acompanhe um intervalo que fala mais sobre esse trabalho que nós realizamos também pelos meios de comunicação e também a central de atendimento. Enquanto a cidade desacelera, há um lugar que nunca fecha. A central de atendimento nasceu de uma necessidade urgente: amparar quem busca ajuda nos momentos de maior aflição. Como é que o senhor está? Não, muito bem. Tem uma arma aqui do meu lado. Quantas vezes eu não penso em pegar essa arma e fazer alguma coisa pra ver que acabou com esse sofrimento todo. Desculpa ligar pra vocês. Não, a gente tá aqui pra isso. Esse é meu papel. Eu tô aqui para ouvir o senhor e para, além de ouvir, também ajudar o senhor. Desde então, o CDA tem se empenhado em ser uma referência em apoio e reestruturação de vidas. Contamos com uma equipe de atendentes capacitados para atender os mais diversos tipos de problemas. Aqui, ouvimos sem preconceitos ou distinções, com um único objetivo: ajudar, apontando o caminho para o socorro da alma, de manhã, à tarde, à noite ou durante a madrugada, 24 horas, todos os dias do ano. Porque cada minuto importa na transformação de vidas. Central de Atendimento Universal. Ligue agora, 11 3573 3535. Ou acesse universal.org/pastoronline. Então não hesite em buscar ajuda, entre em contato conosco agora mesmo, porque com certeza uma palavra de fé que você receberá vai te dar força para que você esteja conosco aqui na igreja. É claro, pastor David, quem fizer isso será abençoado. Existe uma saída para você, mas você precisa decidir. A última palavra sempre será sua. Ou você continua sofrendo, ou você olha para essa situação e continua reclamando, chorando, que é o que a maioria faz,
Ou então você diz assim, eu vou lá. Mesmo contrariado, mesmo não acreditando, eu vou lá procurar ajuda. Eu quero, eu preciso, eu não tenho mais nada a perder. Dê o primeiro passo, Deus vai fazer o restante. Agora é momento de fé, momento de oração. O bispo Sérgio Mota, o guardião da família, ele vai interceder por nós. Junto ao copo com água, essa peça de roupa, é momento de falar com Deus. Graças a Deus, nós vamos orar e suplicar ao Pai que está nos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que o teu reino venha nesse hospital, que o teu reino venha neste lar, que o teu reino venha neste casamento e que bata em retirada, meu Pai, toda enfermidade, toda inveja, todo olho grande. Meu Deus, liberta o teu povo da angústia, da depressão. Salva aqueles que oram comigo, aqueles que participaram da programação e que querem, meu Deus, a manifestação do teu poder. Eu suplico o teu favor, meu Pai, para que traga paz, para que traga luz, ilumina este lar, ilumina, meu Pai, esta vida. Abençoe o copo com água, quando ela beber desta água, ela receba forças para viver e vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre. Beba desta água e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. A decisão é sua agora. Procurar a Igreja Universal do Reino de Deus próxima da sua casa, fazer uma corrente de oração, procurar um atendimento, um aconselhamento. Você vai vencer porque está escrito, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Vamos em frente. Guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, nessa sexta-feira, desejando a todos os filhinhos de Deus um final de semana feliz e muito abençoado pelo Altíssimo. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Obrigado, Bispo. Deus abençoe muito o Senhor. Nesta segunda, então, nós te esperamos. Agora, enquanto não chega a segunda-feira, há um outro dia também muito importante, o domingo pela manhã, especialmente às 9h30, sendo que temos reuniões às 7h e às 18h. Mas às 9h30 será o domingo do Tenho Sede, quando você chega no limite de procurar ajuda em tantos lugares e não encontrar, não conseguir, você precisa de algo mais forte. Você precisa preencher este vazio com a presença de Deus. Por isso, este domingo, nós estaremos no domingo do Tenho Sede. Você pode trazer a família, trazer convidados e vir procurar ajuda. No mesmo local, Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Eu fico por aqui, mas deixo você com esse convite. Deus abençoe, te esperamos. Você sabe a sensação de ter a sede saciada por um copo de água. Mas e quando a sede não é de água, mas sim de respostas? Deus usa a fé para saciar as sedes da vida. E seja qual for a sua, ela pode ser saciada. Porque existe uma fonte abundante para isso. Neste domingo, 14 de junho, o domingo do Tenho Sede, com a Santa Ceia. Traga uma garrafa com água. Às 7h, 9h30 e 18h, em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.